E aí galera, começando mais um vídeo. E esse tema aqui era uma coisa que eu queria falar há muito tempo já aqui no canal, que é uma das dificuldades minha. Acredito que tem pessoas que são assim também. Eu queria compartilhar um pouco, né, isso. Eu sou uma pessoa que sempre falou pouco durante a minha vida toda, assim. Eu nunca fui de falar muito, assim. Principalmente fazer um monólogo, né, uma coisa que eu realmente não tô acostumado a fazer. Então eu sinto que os meus vídeos, eles são curtos também por causa disso. Eu não falo muito, sabe? Muitas vezes quando eu inicio um tema, tipo, vou falar sobre tal tema, eu provavelmente já dei muita volta na minha cabeça e eu já cheguei nesse tema com um negócio resumido já. Então já tenho uma conclusão daquele tema e eu já passo, sei lá, como se meu cérebro já trabalhasse o suficiente para resumir aquele tema e compactar aquele tema. Então eu tenho dificuldade para falar muito assim sobre um tema. Eu também, durante a minha vida, eu sempre fui muito tímido. Então acho que talvez isso influencie. E eu não consigo sustentar por muito tempo um monólogo. Eu me sinto estranho falando muito. Algumas pessoas pegam a câmera, ligam, ou mesmo falam por horas. Tipo, eu acho isso, sei lá, incrível. Queria ser um pouco assim, queria falar um pouco mais, mas eu sou um cara que fala pouco. Não sei se isso é positivo, se isso é ruim. Na real, acho que isso não é tão positivo assim. Não acho que seja positivo. Tem gente que fala, você tem que falar pouco, você tem que falar menos, você fala demais. Cara, eu não sei, falar é bom. Eu acredito que falar é bom, porque muitas vezes, começou a chover. Como eu falei pouco durante a minha vida, eu tenho uma certa dificuldade de passar o meu pensamento para palavras. Então por isso que eu acabo pensando muito antes de falar. Eu também sou uma pessoa que pensa muito antes de falar. E isso eu também não acho positivo. Deve ter, assim, claro, o seu lado positivo, mas no geral isso não é bom para quem quer criar conteúdo, né? E as pessoas gostam de ouvir as outras pessoas também. Eu sou uma pessoa que gosta mais de ouvir do que falar. E uma coisa engraçada foi que quando eu iniciei minha terapia, um psicólogo e tudo mais, eu nunca tinha feito, resolvi fazer. E foi muito estranho porque eu tinha que falar sobre mim, sabe? Foi muito esquisito isso. E aí eu queria meio que saber da vida do meu psicólogo, sendo que eu tinha que falar sobre a minha vida. Então foi o meu primeiro choque, assim, minha primeira quebra de sei lá, do padrão, né? Porque eu tava num padrão de ouvir mais sempre. E tem muitas pessoas que gostam de falar, né? E eu tava pensando que talvez eu tenha criado um canal do YouTube, eu tenho essa vontade, porque eu queria falar mais. Queria falar mais sobre mim. E talvez eu tenha criado esse canal por causa disso. Pra eu tentar falar mais, me expressar mais. Claro, eu sinto que eu tô melhorando, assim. Eu tô conseguindo falar mais, tô conseguindo me expressar melhor. No geral, eu consigo me expressar melhor durante a minha vida. Eu consigo me expressar bem com palavras. Só que eu me expresso de forma resumida, né? Eu me expresso de forma resumida. E realmente começou a chover, tipo, pra caramba agora. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho que achar um lugar pra ficar. Essa é a chuva na Tailândia. Tô chegando num lugar aqui e vou falar mais com vocês. Então, olha que engraçado. Olha só, agora tá sol. Passou a chuva. Era só uma nuvem. Mas enfim, como eu ia dizendo, aí eu percebi que, claro, com a prática, né? Quanto mais você fala, mais você consegue falar mais. É a questão da prática, né? Se você não fala muito, quando você começa a falar,
você parece que desaprende a falar, né? Isso é muito louco. E eu lembro que na minha infância e também na minha adolescência, como eu falava menos ainda, então tinha essa dificuldade, cara, muito grande. Quando eu ia me expressar, eu gaguejava, eu não conseguia montar frases, falava tudo errado. E é porque eu não utilizava, né, a minha voz muito. Eu falava pouco, eu era muito tímido, não me expressava muito. E eu sempre tive esse sonho de ter um canal no YouTube. Não sei porquê, talvez para me expressar mais. E eu ainda sinto que eu não consigo me expressar como eu deveria, sabe? Felizmente eu ainda não tô ainda no meu... onde eu queria, assim, me expressar. Porque tem pessoas que eu acho fenomenal o jeito como se expressa, como articula, né, as palavras. Eu acho mais incrível ainda quando a pessoa ela é ela mesma. Ela não força nada, ela tá só sendo ela mesma. Isso pra mim é lindo, sabe? Eu acho muito lindo quando a pessoa é ela mesma. E eu tento ser eu mesmo, mas é como se eu tivesse um filtro bem grande, uma barreira bem grande. Que isso foi, né? Essa barreira está há muito tempo, assim, muitos anos comigo. E eu tô tentando quebrar essa barreira aos poucos. Falando mais, né? Me expressando mais. Mas é algo que é difícil, porque foram anos e anos com esse filtro. Anos e anos como se eu estivesse me bloqueando, sabe? Me bloqueando, tipo, eu não vou falar isso porque... Por quê? Nada a ver. E eu sei que tem muitas pessoas também que são assim. Outro dia eu tava conversando com o meu sócio, que é meu amigo também. E a gente falou sobre Instagram, né? Que às vezes a gente quer postar um story, alguma coisa que a gente pensa e a gente... não posta, não sei, meio que com medo do que os outros vão pensar. Eu acho que também deve ter um pouco a ver com isso, né? A gente não se expressa pelo medo do que os outros vão pensar. E eu tava refletindo sobre esse medo, né? Por que a gente tem esse medo do que os outros vão pensar? E faz sentido, na real. Esse medo faz sentido. Porque eu imagino que falar alguma coisa que incomode alguém meio que na sociedade, numa época que era mais nos antepassados, vamos dizer assim, isso poderia custar muito caro para você, porque você poderia simplesmente ser expulso do bando, da comunidade, e isso te levaria à morte, né? Então eu fico imaginando, talvez esse medo de julgamento, o medo de se expressar, seja um medo válido naquela época. Ou talvez uma parte do ser humano, né? Que o ser humano, o ego do ser humano, que necessita disso e sei lá, fica achando que é o centro das atenções. Não sei, é mais uma reflexão mesmo. Mas enfim, eu acho interessante essas pessoas que conseguem se expressar tão bem. Eu queria ser assim, eu queria poder falar horas e horas e horas. Tipo, ligar a câmera e falar por meia hora. Meu Deus, eu não consigo. Eu acho que esse vídeo aqui tá sendo um recorde, porque eu tô me forçando um pouco mais a falar mais nos vídeos. E senão eu falo só, tipo, resumo e foda-se, entendeu? Porque é aquilo que eu falei. Quando eu tenho uma ideia, um tema na minha cabeça, eu dou várias voltas, chego numa conclusão, e aí eu percebo, é essa a conclusão, não tem por que eu ficar dando voltas, né? E aí eu resumo. E eu faço isso em tudo na minha vida, tudo resumo. Eu vou mandar um áudio, eu já mando resumido o pensamento. Então, não sei, tem pessoas que... não sei se isso é positivo, me digam vocês aí. Acredito que talvez alguém que me siga fale pouco ou fale mais, né? Me conte a experiência de vocês aí nos comentários. Era uma coisa que eu queria fazer no canal, eu queria que o pessoal interagisse mais, né? Porque o pessoal só me assiste, não sei se tem medo, sei lá. Ou não estão afim mesmo de comentar, né? E, enfim. E sobre esse canal, eu tô gostando de fazer esses vídeos, acho que tá me ajudando muito no sentido de me expressar melhor, porque era uma coisa que eu nunca fazia. E tá como é que eu posso dizer? É como se me ajudasse a... socialmente, né, falando, me ajudasse de forma social. É o fato de como se eu conversasse com alguém, né, que seria como se fosse com vocês, mas na verdade é com a câmera, né?
Então, sei lá. É isso. Essa é a minha reflexão aí. Me digam vocês aí, se vocês falam pouco, se vocês falam muito. Contem um pouco mais da experiência de vocês. Porque eu tenho essa dificuldade de se fazer um monólogo que, porra, eu só falando, é muito esquisito. Eu gosto de ter esse diálogo, né? E eu ainda tô meio que tentando encontrar o meu formato aqui no YouTube. Porque eu sinto que esse formato de monólogo é um pouco difícil pra mim. Não sei. Ou talvez eu tenha que praticar mais, porque conforme eu tô praticando, eu tô melhorando. E é isso. Até o próximo vídeo. Essa era a reflexão de hoje.